e começam a ver que dias melhores virão, né? E reflete justamente no preço dos ativos. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta. Hoje no horário um pouquinho diferente, eu estou fazendo comentário ainda de manhã, porque a empresa aqui, a Focus e a Focalize, temos uma convenção anual e esse final de semana é o nosso grande evento anual aqui, então nós estamos todo mundo aqui do time indo para Gramado, para, além de, obviamente, falar do ano, dos projetos, também celebrar, né, um bom ano que nós tivemos aqui com ótimos resultados. Então, para não deixar de comparecer aqui com vocês, cá estamos, e quem quiser acompanhar pelo Instagram da Focalize, né, se você ainda não nos segue pelo Instagram, a gente vai colocar flashes lá do nosso evento, que vai ser muito legal. Pois muito bem, e o que temos de novidade? Na verdade, novidade nenhuma, né? Seguimos na toada das últimas 4 semanas, a Bolsa oferecendo aqui uma recuperação fantástica, por enquanto ainda dentro do script que esperávamos, né? Eu venho comentando aqui nos vídeos das semanas anteriores, só que eu queria mostrar alguns elementos importantes. Eu já vou colocar o gráfico aqui para nos ajudar nesta questão, que repare que é uma subida de elevador, né? Como se tivesse ocorrido uma grande mudança sistêmica, ou seja, todos os problemas tivessem acabado mundo afora. A gente sabe que isso não é verdade, os problemas estão aí. O que existe é um arrefecimento, ou seja, uma visão de que o pior já passou. Então, quando pegamos um conflito lá da Ucrânia com a Rússia, ninguém sabe quando termina nem como termina. Mas já existem alguns elementos que nos levam a acreditar que esse processo está menos pior do que estava no começo, né? Já tem grãos sendo liberados para escoamento lá nos portos, e isso diminui um pouco a pressão sobre algumas commodities de grãos, né? E nesse contexto, a gente vai juntando vários elementos, por exemplo, inflação nos Estados Unidos. Saiu a prévia menor do que o esperado. Estava-se de olho nos balanços. Era muito importante entender como as empresas iriam entregar resultado. Nas prévias até agora, o que saiu de balanço, mais de 60% vindo acima da expectativa de mercado. Ou seja, as empresas continuam ainda entregando resultados. Então, vários elementos que estávamos de olho, que seriam guidas importantes, vieram menos piores, digamos assim. E a situação do Brasil não é diferente. Aqui temos vários elementos. Semana passada eu elenquei muita coisa aqui, especialmente a questão inflacionária, um movimento de deflação importante. Já vou mostrar o DI, que continua oferecendo uma perspectiva de queda no gráfico futuro, ou seja, isso também corrobora para aqueles setores muito machucados nos últimos 8, 9, 10 meses, né? Entre eles o que eu mais cito com força, que é o setor de construção civil e o setor de varejo, talvez sejam os setores que mais apanharam aí na nossa bolsa nos últimos meses, alguns papéis ofereceram subidas espetaculares, aí, 60%, 70%, 80% nas últimas 3 semanas. Mas e agora? Acabou? Nada acontece? Não. E agora que a gente começa a ter que, friamente, pragmaticamente, começar a olhar primeiro para os gráficos, para identificar alguns pontos que eu queria demonstrar para vocês. O primeiro deles é que, simetricamente falando, estamos praticamente atingindo o alvo esperado, que era a região do último topo. Então, estamos a 112, nesse momento aqui, estou falando com vocês próximo das 11 da manhã, ainda início de pregão. O pregão de hoje já abriu subindo com força, e nada impede que a gente ainda dê uma subida. Estamos praticamente a 1% do alvo esperado aqui na faixa dos 112.300 pontos, que foi o último ponto. E eu queria mostrar para vocês um indicador que eu acompanho, e principalmente em movimentos de extremos, né, tanto em fundo quanto em topo. Vocês devem lembrar que eu mostrei a divergência altista que o IFR estava me oferecendo
ainda quando fez aquele fundo nos 95 mil pontos, o indicador não fazia novo fundo. Não é diferente agora no IFR, estamos sobrecomprados nesse momento, porque já ultrapassamos o 81, vamos fazer nova máxima, o indicador não faz nova máxima, que é o primeiro sinal que podemos passar por uma correção intradiária. Mas, Bomberger, o que é isso? Terminou? Não sobe mais? Não. Nada sobe indefinitivamente, a gente sabe disso. Renda variável, já falei disso também, varia, né? A gente espera isso que aconteça, tanto suba e desça. No momento, ela subiu de forma praticamente sem paradas, aqui as paradas são bem intradiárias, ó. Finge que cai aqui, ontem fingiu que caiu e hoje já sobe com força. Então a gente precisa ter um alívio de indicadores. A primeira expectativa é um recuo até a média de 9. 107 mil nesse momento, aqui vai subir um pouquinho, podemos falar de 108 mil. Mas a média de 21 é um imã também muito forte. A gente precisa estar atento a ela. E ela deve chegar aqui na faixa dos 105.500 pontos, 106 mil pontos. Aqui seria um patamar para ficarmos de olho. Da mesma forma, por que eu acredito que estamos diante, se houver correção, apenas de uma correção intradiária, eu coloco o gráfico semanal e vejo que sobe 4 semanas, rompe todas as médias começam a cruzar para cima, mas também, ó, olha a média de 55 que foi rompida, está aqui na faixa de 108, olha a média de 21 semanas, que também costuma ser um imã interessante para ficarmos atentos, está na faixa de 106. Então eu colocaria aqui os 106 mil pontos como um possível alvo para um recuo intradiário. Mas o IFR, já que eu usei o IFR lá no gráfico diário, como é que ele está no semanal? No semanal ele tem espaço, ele está em 60. A gente pode estudar aqui, ó, vários topos históricos aqui, ó, ele vai mais. Então, o que acontece? Ele alivia o indicador no diário, deixa eu botar o gráfico diário novamente aqui para vocês, alivia, o indicador dá um sinal de que, bom, agora já dá para entrar comprador de novo, volta a subir e pode buscar alvos mais altos. E se isso ocorrer, não se espantem em mirarmos novamente lá nos 120, 121 mil pontos, como o final desse movimento de retomada, né? Então, o 112 deve ser atingido de forma bastante rápida, entre hoje, no máximo segunda-feira. Eu esperaria um alívio, né, um alívio de indicadores, muita gente acaba colocando no bolso, tem muita gente que agora não quer entrar, quer esperar um recuo também, e aí pode ser uma chance de retardatários, né, o vagão dá aquela paradinha e dá tempo de entrar para quem não conseguiu pegar a retomada aqui nas últimas semanas. E o dólar? Bom, o dólar também fazendo um movimento até relativamente previsível, né? Tínhamos antecipado o pivô de baixa, eu tinha até desenhado aqui a primeira expansão em 5,11, que foi cumprida. Fez um repiquezinho ontem, hoje já começa a corrigir. E eu acredito que o alvo final do dólar é na faixa dos R$5, né? Tem espaço para continuar caindo e todos os sinais gráficos aqui me indicam que ainda temos possibilidade de buscar a faixa lá dos 5. E olha só o DI. Aqui eu sempre gosto de mostrar o gráfico do juro futuro, por quê? Né? Porque ele antecipa uma série de fatores. O que os agentes, os principais agentes de mercado, eles apostam aqui? Que provavelmente, dependendo de como continuar andando aqui a carruagem, a inflação der claros sinais de que ela começa a ficar controlada. A expectativa de crescimento, que começou em 0, foi para 1,5, já está se falando em 2 para esse ano no Brasil, se confirmar, ou seja, o Brasil volta a crescer, o desemprego caindo drasticamente, os preços mais controlados. O Banco Central tem sinais que precisa para antecipar a volta do juro para um patamar mais baixo, né? E os agentes começam a apostar nisso, claramente, né? Se olharmos aqui o DI 24, já abaixo de R$13. Quando vai ser? Primeiro semestre de 2023, segundo de 2023, não tem como saber ainda. Mas o fato é que já se aposta que isso vai acontecer. E, obviamente, reflete-se em setores que precisam muito de funding. E por isso que varejo e construção civil disparou nas últimas semanas, aliados justamente a essa aposta. Então,
Isso para mim é um dado, é um sinalizador, por isso que eu gosto de mostrar para vocês aqui todas as semanas, porque ele acaba antecipando uma melhora do humor de mercado. E isso, não tem dúvida, vai refletir na renda variável e na subida da nossa bolsa. E o que está acontecendo lá fora não está muito diferente. Olha só o gráfico do S&P aqui. Nós temos um rompimento daquela resistência, inclusive por lá já rompemos, né? Quando a gente traça um gráfico comparativo com o Ibovespa, nós estamos batendo a resistência, Estados Unidos já rompemos. Ontem tentou fazer um pullbackzinho aqui, hoje já retoma o movimento altista. Não está diferente na Nasdaq. Reparem que também tivemos um rompimento, aqui até antecipado, e agora já vamos em busca do outro alvo, ou seja, já praticamente batendo no segundo alvo. Na Europa, seguindo a mesma toada, aqui na possibilidade de montar mais um pivô de alta que levaria os preços lá na faixa dos 3.900 novamente, buscando aquele topo lá de junho. E o VIX continua caindo, mostrando que o medo está diminuindo drasticamente por lá também. Resumindo para vocês, pessoal. Aquelas notícias que aparentemente são ruins, não são tão ruins assim, né? E os mercados acabam projetando, né? Mercados sempre antecipam, né? Então eles fazem a leitura lá na frente e começam a ver que dias melhores virão, né? E reflete justamente no preço dos ativos. Então, resumindo, eu ainda acredito que possamos ter uma correção intradiária, um alívio de indicadores, não é que vai começar a cair de novo, é normal, tem que dar uma aliviada, eu diria que é até saudável se isso acontecer. Para quem não entrou, de repente, fique atento a essas oportunidades, marquem as médias de 9, 21, cabeça de pivô anterior, são sempre pontos importantes para se fazer alguma análise para entrada, vale isso para ativos, né? Se você está de olho em algum ativo para fazer isso também. Eu miraria na faixa dos 5 lá no dólar, acho que é por lá, e espero que o DI continue sinalizando que vai continuar caindo, porque certamente teremos uma antecipação da retomada da curva de juros. Ontem na nossa mentoria, comentava com nossos clientes, nossos mentorados, que existe a possibilidade de começar a olhar na renda fixa, por exemplo, para operações pré de novo. Porque se ainda existem prés a 14,5, 15, como até o início da semana ainda as plataformas ofereciam, provavelmente a gente começa a ter a oportunidade de travar em taxas bem altas. E se a nossa expectativa se confirmar, digamos que ano que vem venha desses 13,75, no máximo 14, comece a cair, volte para 13,5, para 13, para 12,5, 12, como está sinalizando aqui o DI futuro, quem sabe até 12, para quem fizer operações acima de 2 anos, começa já a guardar essa gordura, né? Guarda bem essa gordura e começa também a ter um resultado interessante na renda fixa. Então, há pouco a gente migrava para IPCA e pós, agora a gente tem que começar a olhar novamente para o pré-fixado. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado. Para quem quiser nos acompanhar lá no Instagram para ter flash lá da nossa convenção em Gramado, é só nos seguir por lá, a gente vai publicar todo final de semana novidades por lá. E se gostaram, deem seu like, assinem nossos canais, não deixem de também pedir acesso ao nosso Telegram, porque por lá a gente atualiza todos os conteúdos. E espero que todos tenham um ótimo final de semana. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!